Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um discipulado simples, certo? Simples assim, claro, né? Da Escola Bíblica de Discipulado Simples. Estamos aqui na lição 8, tá bom? O curso Conhecendo Jesus. Peço a você que se inscreva, que compartilhe com as pessoas que precisam, claro. Deixe o seu gostei e assista, né? Claro, assista, tá ok? Eu sou o pastor Jarbas, trazendo para você a lição 8 do Conhecendo Jesus, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar o tema sobre você acredita no perdão de Deus? Esse é o tema de hoje. Você aí, você acredita no perdão de Deus? Quero destacar aqui um texto da palavra de Deus em Mateus 6, versículo 14, certo? Que relata um pouco da ideia da Bíblia sobre perdão. Porém, se você quiser algo mais específico sobre perdão, certo? Você pode aí, no meu canal, tem 2 aulas sobre perdão completas, viu? Aula 1 e aula 2. Você pode aí ver isso, ok? Capítulo 6 e o versículo 14 fala sobre o perdão do discipulado simples. Tá? Do discipulado simples. Afirma assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Você entendeu? Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Ou seja, o trocadilho, o jogo, como é que diz? A troca no sentido de que do perdão com Deus, né? Não dos homens. Com Deus é o seguinte: se você quer o perdão de Deus, você deve estender perdão para as pessoas. Aí você chega para Deus e pede a Ele o seu perdão. Muitas vezes a gente não perdoa as pessoas, mas quer o perdão de Deus para nós. Isso não é interessante. Bom, se queremos o perdão de Deus, também temos que perdoar os homens. É o que diz a palavra de Deus. Certa vez, eu quero destacar aqui uma pequena história. Certa vez alguém estava numa guerra e nesta toda a sua parentela, como toda nação, foi humilhada. Em destaque estava certo capitão que tinha humilhado aqueles. Porém, num congresso de paz, aquela pessoa encontra-se com o agressor e resolve perdoar. Detalhe, aquela pessoa era convertida a Cristo. Bom, eu conheço pessoas cristãs que têm dificuldade de perdoar. Imagine quando a pessoa não é cristã, né? Quando a pessoa é um cristão bíblico, existe uma diferença. Pessoas que se professam cristãs, mas não são bíblicas. Existem aquelas pessoas que professam cristãs e são bíblicas. Veja bem, se a pessoa, né, indivíduo, professa ser cristão, tem que perdoar. Né? Jesus viu a blasfêmia das pessoas com ele na cruz e ele, orando, disse: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Veja bem que grande exemplo. Em dores e pregos, depois de ter sido torturado, e na tortura romana, que não era brincadeira, cruel e nojenta, né? Porque a gente sabe, diz quem conhece a história, estuda um pouquinho a história, sabe disso. Eles eram cruéis, além de mais nojentos no sentido de higiene na época, né? Imagine você ser torturado, colocado pregos, e as pessoas ainda blasfemando e acusando ele na cruz, e ele diz: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então você não está passando tanta tortura e dor. Perdoe, vai lhe fazer um bem, vai ser libertador, lhe tirará um fardo do seu ombro. Ok? Uma segunda coisa, na primeira coisa nós devemos perdoar e não se vingar, não se vingue. Perdoe como Deus perdoa. Se a gente olhar pelo olhar de Deus para nós, veja como Deus é grande misericórdia. Nós sendo maus, Ele nos perdoa. Segunda coisa, a quem perdoar? Às vezes as pessoas têm essa pergunta: a quem eu devo perdoar? Né? Vamos aí em Mateus 18, do 15 a 22, e a Bíblia Sagrada fala a quem perdoar. Né? A quem perdoar. 15 a 22.
de Mateus 18. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que eu quero ensinar para você aqui nesse princípio é básico. Ele é bem básico para a vida cristã, principalmente no convívio da igreja. Tem um movimento aí dizendo que igreja não somos nós e que a gente não precisa ir para a igreja. Mas está vendo aqui, ó, a ação de uma igreja. A ação de uma igreja que é uma igreja em ação, em vida, convivência de igreja. Vai até o teu irmão, né? Vai até ele. Se ele não te perdoar, vai com uma testemunha. Se ele não te perdoar, leva ao convívio da igreja, para que a igreja resolva, né, a situação. Se ele não se arrepender, o exclua, porque ele não é convertido, é tratado como gentio e pecador. Tem um sonzinho do cachorro aí, mas é porque aqui as coisas são simples mesmo. O cachorrinho é uma bênção, viu, de Deus. Viu? Mas acredito que você esteja ouvindo nossa voz. O cachorrinho é só para abençoar cada vez mais, tá bom? Seguindo aqui, outra coisa que a gente destaca no texto é que o que ligares no céu e na terra, né? O pessoal pensa que só Pedro tem a chave. Tem uma crença errada aí que Pedro tem a chave de ligar no céu. Não, está falando da igreja. A igreja é que tem a autoridade de ligar no céu e na terra, com a oração. A igreja, não a pessoa de Pedro. Na verdade, aqui o Pedro foi quem chegou até Jesus perguntando quantas vezes ele devia perdoar o irmão dele. Se você seguir o texto, Jesus disse não só apenas 7, mas 70 vezes 7. Porque existia na religiosidade da época uma crença errada de que 7 vezes se a pessoa fizesse você pecado, você só perdoava ela 7 vezes. Jesus disse, não, vocês não entenderam o princípio do perdão. O princípio do perdão é 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes o irmão pecar contra você, você deve perdoá-lo. Agora, eu quero colocar uma questão minha aqui. Se a Bíblia diz, andarão 2 juntos sem que haja acordo, bom, se 2 pessoas não conseguem caminhar juntas, certo? Porque não há acordo, então não adianta dar juntas, né? Que é intriga. É porque às vezes a pessoa não tem mais, né? Não compactua mais com as mesmas ideias, entendeu? E não dá para andar junto com certas pessoas que ele faz tropeçar e pecar, né? Então cada um tem que viver a sua vida, a gente respeita, né? Mas cada um segue o seu caminho, tá ok? Então é isso. A outra coisa que se destaca na aula anterior, se você observar, eu falei sobre igreja, a palavra igreja está aqui, a eclésia. A palavra grega para igreja é eclésia ou eclesia, certo? A palavra eclésia significa o corpo, um grupo de pessoas que se reúnem, tá certo? Então Jesus, aqui mostrando nos evangelhos que Jesus já tem uma reunião de eclésia, de um povo que se reunia com ele. E Jesus está ensinando aqui a perdoar o seu próximo, o seu irmão. Eu quero deixar bem claro que nem todo mundo é irmão, tá certo? Só é irmão aqueles que comungam da mesma fé e prática. Só é irmão aqueles que realmente lhe respeitam, lhe amam. Esses são irmãos, certo? Agora, se a pessoa não respeita, não comunga da mesma fé, não é irmão, tá bom? Vamos seguir no caminho? Ponto 3, aqui no nosso estudo de hoje, né? Você acredita no perdão de Deus? Terceira coisa, veja bem, se eu não perdoar, Deus ainda me perdoa? Isso é uma boa pergunta no estudo. Se a pessoa não estiver predisposta de perdoar, se é uma pessoa que não perdoa, Deus perdoa ela? A Bíblia tem uma resposta para isso. Veja bem o que a palavra de Deus diz aqui. Mateus 18, versículos 23 em diante. No mesmo capítulo que nós estamos, nós vamos para o 23 em diante. Veja bem o que é que diz a palavra de Deus, falando aqui sobre a parábola, né, do credor incompassivo. Olha só. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor
que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, ou seja, se ajoelhar, prostrar significa ajoelhar, ajoelhando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 denários era o dinheiro da época, tá? O denário, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que lhe deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Bom, para não alongar ainda a história da parábola, Jesus está trazendo parábolas para os seus discípulos, os apóstolos, nesse momento, sobre o perdão, sobre o seguinte: o patrão, deixa eu ilustrar aqui para você, um patrão, entendeu? Chegou para o seu servo, estava com uma grande dívida, e nessa época, no judaísmo, nessa época, se a pessoa tivesse dívida e tivesse família, toda a família ficava escrava daquele homem, como paga da dívida. Aí o que acontece? Ele foi, se ajoelhou, se humilhou diante daquele patrão e disse: perdoa, não faz isso, por favor, me perdoa, eu pagarei toda a dívida. E ele disse: tá bom, te perdoo, eu te perdoo a dívida, vamos começar tudo do zero, tá certo? Ele disse: tá certo. Aquele servo do patrão tinha um conservo, ou seja, o patrão tinha um servo e o servo tinha um outro servo a seu serviço. Aí o que acontece? Ele chega lá, encontra aquele conservo. Conservo na mesma situação que ele, um coitadinho. Chegou para ele, ele disse: olha, paga minha dívida. Ele disse: eu não posso pagar, me perdoa a dívida. Sabe o que ele fez? Ele recebeu o perdão do patrão. Sabe o que ele fez? Não te perdoo. Pegou toda a família do seu conservo como escravo. Quando seus companheiros de trabalho soube disso, da crueldade dele, porque ele recebeu compaixão, mas estendeu crueldade, ele não teve compaixão do seu conservo. Sabe o que aconteceu? Os seus parceiros entregou ao patrão. O patrão disse: servo malvado, eu te perdoei, por que você não perdoou? Por que você não perdoou aquele que te devia também? Assim é o perdão de Deus. Se você quer o perdão de Deus, você tem que estender o seu perdão às pessoas. Embora você, quero repetir aqui da ênfase, embora você decida não querer mais andar com aquelas pessoas. Certo? Porque a Bíblia não nos deixa obrigados a andar com pessoas que nos fazem mal. Essa é a verdade. Tá certo? Em alguns casos pode ser que aconteça isso, mas nem todos os casos as pessoas têm o sangue tão bom para querer andar com pessoas que fazem o mal. Certo? Uma certa insegurança e uma certa desconfiança, não é verdade? Você concorda comigo? Comenta aí nesse vídeo para a gente conversar, tá bom? Que eu posso te dar um conselho também. Então veja bem, seguindo esse raciocínio bíblico, ele termina no versículo 35, né? Dizendo que o patrão, o senhor, o patrão se indignou e puniu aquele servo cruel e maldoso, que não foi piedoso e nem foi compassivo, nem foi gracioso com o seu conservo. Olha que coisa, tá vendo? Então tenha cuidado. Se você quer o perdão, você também tem que alimentar e semear o perdão, tá bom? Para poder ter o perdão de Deus, tá bom? Uma quarta coisa no ponto aqui, sobre você acredita no perdão de Deus? Deixa eu olhar para você aqui. Você acredita no perdão de Deus? Então vamos lá, quarto ponto. Como devemos agir em relação ao perdão que Deus oferece? Como é que deve ser nossa ação? A pergunta é essa. Como deve ser nossa ação quanto ao perdão que Deus oferece? Né? Lucas capítulo 11, versículo 4, nos mostra essa relação. Mostra um exemplo claro aqui sobre o perdão.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez na sua igreja não tenha um discipulado assim, sabe? Talvez o seu pastor seja inibido, esteja com preocupações em tratar certos assuntos que mexem no nosso caráter, nossa personalidade. Mas aqui nesse canal, eu estou aqui à disposição para lhe ajudar, viu? Porque eu sei, se a pessoa não perdoa, as coisas não andam muito bem na vida dela, não. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Capítulo 11, versículo 4, da palavra de Deus fala, olha só. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Olha que coisa interessante. Como é que é essa relação? Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Ó, a relação é essa, que nos perdoe, né? Perdoa-nos os nossos pecados. O que é pecado? Né? Você veja as aulas anteriores, você vai ver o que é pecado. É tudo aquilo que afasta você de Deus. Né? Pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Ou seja, o perdão, ele é mútuo. Ou seja, eu adquiro o perdão de Deus, mas eu também estendo o perdão de Deus. Eu recebo o perdão de Deus, mas eu também estendo o perdão de Deus. Não tem como eu receber o perdão de Deus e não perdoar as pessoas. Sabe? Não tem como. Isso é antibíblico. Certo? E se você conhece algum líder seu que está com esse comportamento, ele não é digno nem de pregar no púlpito da igreja. Certo? Porque a Bíblia mostra isso. E se ele tem temor a Deus e tremor, é bom ele se consertar, porque ele está em pecado. Sim, então essa é a conexão, é a configuração, é a edição de Deus, entendeu? Em relação ao perdão. Ele te perdoa para que você perdoe. Ele te perdoa para que você perdoe. Porque essa psicologia de Deus, ela é fantástica. Ela lhe dá saúde mental. Quando a gente não perdoa, a gente adquire perturbações. Mas quando a gente perdoa, procura em Deus limpar o coração, a gente vai absorvendo coisas boas e vai tendo uma mente mais saudável. Você sabia disso? Talvez o seu líder aí na igreja esteja perturbado. Crentes da sua igreja estejam perturbados porque vivem sem perdoar e sem pedir o perdão. Porque tem gente que sabe perdoar, mas tem gente que não sabe chegar e pedir perdão. Né? E aí está em falta, está enganchado com essa pessoa espiritualmente. Dê uma olhadinha profundamente, ou então olha minhas aulas aí sobre perdão 1 e perdão 2. Aula 1 e 2 está aí no canal que você vai ver mais detalhadamente, certo? Ponto 5. Quando as pessoas têm essa pergunta, e aí, quando é que eu devo perdoar? Daqui a 10 anos? Daqui a 5 minutos? Daqui a um século depois? Não, quando eu morrer, antes de morrer eu deixo uma carta. É assim? Preste bem atenção. Olha o que é que diz Colossenses 3,13. Carta aos Colossenses, ao povo de Colossos. O que é que Paulo diz sobre perdão? Vamos lá. Quando é que eu devo perdoar? Tem muitas pessoas que estão mal na vida porque não perdoam. Você sabia disso? Tem muita gente que está mal na vida porque não perdoa. Certo? Embora a gente tenha que conviver com a dor, certo? Com a injustiça, mas a gente tem que todo dizer assim, o perdão, tá perdoar. Né? Colossenses 3,13, olha o que é que diz aí. Quando é que eu devo perdoar? Daqui a um século? Na próxima geração? E quando? Quando? Né? Colossenses 3,13, olha o que é que diz. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, é um agora. Agora, deixa eu dizer aqui, eu abri um parênteses aqui. Tem muita gente que se apega a esses textos aqui e gosta de estar praticando a perversidade nas igrejas. Não é? Você sabe que a pessoa tem que perdoar e você fica provocando a ira do irmão, né? Sabotando o irmão, criando confusão para o irmão, denegrindo o irmão, fazendo a má imagem do irmão, né? Tirando as oportunidades do irmão, não é, meu querido? Minha querida? E aí? É bom se converter, né? É bom se converter dos seus maus caminhos. Não é porque a gente sabe que o irmão tem que perdoar, que a gente tem que estar fazendo perversidade com ele, não, viu? Abra os olhos, que Deus é justo, e justa é justiça. Tá bom? Quando perdoar, já. Não é daqui a um ano, não é deixando uma carta quando morrer, não, é já.
certo? Reconcilia-te com teu irmão. A palavra de Deus ainda diz que se a gente tiver alguma queixa contra o irmão, se for deixar a oferta, primeiro, certo? Deixa a oferta, se reconcilia com o irmão, depois leva a oferta. Você entendeu? Você está dando dízimo e a oferta com problemas com o irmão? Ah, mas ele saiu da igreja. Não quero saber. Saiu da igreja, mas é irmão. Você precisa se reconciliar com ele primeiro. Tua oferta não está sendo recebida por Deus, não. Está recebendo pela tua igreja, mas por Deus, não. Tá ok? Sexta e última coisa, na nossa aulinha aqui sobre perdão, você acredita no perdão de Deus? Né? Curso Conhecendo Jesus. Vem comigo, anda comigo que você vai ter um discipulado forte. Tá bom? Simples, mas forte. Você acredita no perdão de Deus no curso Conhecendo Jesus? Último ponto. Há perdão de Deus para você, se você se arrepender. Olha só, a condição é essa. Só há perdão para nós. Me coloco também na situação. Se todos nós, sim, se nós nos arrependermos. Você está arrependido? Se não adianta, você não recebeu o perdão de Deus. Deus não perdoa o camarada sem estar arrependido. Deus só perdoa se você estiver arrependido. E eu quero ler um texto da palavra de Deus em Salmos, capítulo 130, verso 4. Salmos 130, versículo 4. Tá bom? Olha só. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Com quem está o perdão de Deus? Com quem está o perdão? Com Deus. Com Deus está o perdão. Não é com você, não é comigo, está com Deus. Certo? Para que Deus seja temido, respeitado. Então o perdão só tem validade se Deus perdoar. Não é verdade? Preste bem atenção na palavra de Deus. Veja aí também em Daniel 9:9. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Daniel 9:9, sobre perdão, nessa conclusão desse último ponto nosso, do Conhecendo Jesus. Você acredita no perdão? 9:9. Olha só, Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Quer que eu lhe diga uma verdade? Meu querido, minha querida, olhando dentro dos seus olhos, aqui, ó, mostrando a minha cara, cheia de suor do calor aqui, do sertão, quer que eu lhe diga uma verdade? Com Deus está o perdão. Então, quando a gente não perdoa as pessoas, quando a gente não vai até ela e pede perdão, nós estamos em rebelião, não é com aquela pessoa, é em rebelião com Deus. Você sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre rebelião? Para a palavra de Deus, a pessoa que é rebelde, ela tem o mesmo pecado do que a pessoa que pratica a feitiçaria. Ok? Esse é o discipulado simples e eu quero orar por você da Escola Bíblica de Discipulado Simples do curso Conhecendo Jesus com o pastor Jarbas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós para que nós possamos ter coragem para perdoar, porque é necessário coragem para perdoar e pedir perdão. Nos ajude a perdoar e nos ajude a pedir perdão. Conserta a nossa vida. E nós te agradecemos por essa palavra, que é viva. E nunca, Pai, essa palavra fica fora de moda. Porque passam anos, séculos e gerações. E a tua palavra é a palavra. Que continua viva e eficaz. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.